Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. Estou aqui de volta para continuarmos a leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis, um livro que eu confesso que até determinado tempo eu achei que fosse uma leitura assim difícil, desafiadora, mas é uma leitura que nos traz inclusive, além das características culturais de toda a época em que foi escrita, parece uma leitura ainda atual e traz um romantismo, a descoberta do amor, algumas diversão, né? Algumas coisas mais engraçadas e com uma linguagem, uma estrutura de linguagem extremamente rebuscada. E está sendo assim muito prazeroso compartilhar essa leitura com vocês aqui. Então vamos dar a sequência para a leitura dos capítulos de 41 a 46 e venham comigo e não esqueçam de deixar o seu like, de deixar aí alguns comentários, compartilhar com aqueles que não possuem possibilidade de acesso a esse tipo de leitura, tá bem? Então vamos juntos aqui dando sequência às aventuras de Bentinho e Capitu. Capítulo 41. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor, pensando. Vi entrar o Dr. João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhara Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. O que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava minha testa para ver se tinha febre. Não tenho nada, não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe, mas escute, olha, é melhor depois do chá. Logo, não é nada mal, mamãe, assusta-se por tudo, não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro, mas tu estás constipado, conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada. Nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então perguntei-lhe para principiar quando é que ia para o seminário. Agora só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto mais para casa? Volto aos sábados e pelas férias, é melhor. Quando te ordenares padres, vem morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me. Depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia. E pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação. Era só alguma ausência, por causa dos estudos. Só os primeiros dias. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la, por fazer crer que ela era minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam a meio caminho numa frase inocente e pura. Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era cândida, como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra. Isto é,
Não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animando a resistência. Daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela, não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não creio não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com o costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me com aspereza, mas com alguma força, e eu tornei o filho submisso que era. Depois ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha a saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que a havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado. E Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim, não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra manha. Não podia ser manha, sabia muito bem que eu era amigo dela. Eu não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e para o bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos, e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não peço. Estás tonto, Bentinho? E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde, vamos para a sala. Está entendido, no primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que é que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário há interesse em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com muito entusiasmo. Caminhou para a porta, saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda, que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte, fui à casa vizinha, logo que pude. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la. Paula e Sancha, companheiras de colégio. Aquela de 15, esta de 17 anos. A primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos.
Estava abatida, trazia um lenço atado à cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera e depois do chá na sala e na cama, até muito depois da meia-noite e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se, já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo, mas Capitu respondeu que não era preciso, que já estava boa. Ficamos sós na sala, Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo em entrevista com minha mãe. As minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses iria para o seminário. E o que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sôfrega, depois sombria quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isso sucedeu que eu não posso dizer com segurança se choveu deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la, mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto, ela olhava para o chão. Fiz o mesmo logo que havia assim, mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma. Enquanto que eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascado. Em pouco, mas distraía-me da aflição. Quando eu tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfi-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames de simulado, chama-me passivo. É certo que receava perder Capitu. Se lhe morressem as esperanças todas, mais doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades é que já me arrependia de haver falado à minha mãe, antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia. Capítulo 43. Você tem medo? De repente, cessando a reflexão, fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo. Medo? Sim, pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, de andar, de trabalhar. Não entendi se ela tem dito simplesmente, vamos embora. Pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta, assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim, apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência, os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas. E por quê? E também, por que é que seria preso e quem é que me havia de prender? Valha-me Deus, vi de imaginação o aljube, uma casa escura e infecta. Também vi a Preciganga, o quartel dos Barbonos e a casa de correção. Todas elas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério, sem que os olhos de ressaca de Capitu deixassem de crescer para mim, a tal ponto que as fizessem esquecer de todo. O erro de Capitu foi não deixá-los crescer infinitamente antes a diminuir todas as
dimensões normais e dar-lhes o movimento do costume. Capitu tornou ao que era, disse-me que estava brincando, que não precisava afligir-me, e com um gesto cheio de graça bateu-me na cara. Medroso! Eu? Mas não é nada, Bentinho, pois quem é que há de dar pancada ou prender você? Desculpe, é que hoje eu estou meia maluca. Quero brincar e... Não, Capitu, você não está brincando nesta ocasião. Nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice. E até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça. Vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida, acompanhou-me ao quintal para se despedir de mim. Mas ainda aí detivemos por alguns minutos sentados sobre a borda do poço. Ventava, o céu estava coberto. Capitu falou novamente da nossa separação e como de um fato certo e definitivo. Por mais que eu, receoso disso mesmo, buscasse agora razões para animá-la. Capitu, quando não falava, riscava o chão com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem os nossos nomes abertos por ela no muro. Quis fazer o mesmo no chão e pedi-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu. Capítulo 44. O primeiro filho. De cá, deixa escrever uma coisa. Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias, oblíquo e dissimulado. Levantou o olhar sem levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: diga-me uma coisa, mas fale a verdade. Não quero disfarce. Há de responder com o coração na mão. O que é, diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez-me um sinal que sim. Eu escolhia, mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que mato de saudade se você não vier, ou que me mato de saudade se você não vier logo. E sua mãe não quiser que você venha, diga-me se você vem. Venho. Contra a ordem de sua mãe, contra a ordem de mamãe. Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não me fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho, descorado e incrédulo, e com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li. Mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito, como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também, mas a mesma taquara, mas não me lembrava nada. Tinha a cabeça vazia, ao mesmo tempo tornei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem, se éramos sós? Dona Fortunata chegara uma vez à porta da casa, mas entrou logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que uma das andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas na rua do tropel de bestas, do lado da casa, o chilrear dos pássaros do Pádua. Nada mais, ou somente esse fenômeno curioso que o nome escrito por ela não só me espiava no chão com gesto escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim.
Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como desforço, era pueril, mas eu sentia a secreta esperança de vê-la atirar-se a mim, lavada em lágrimas. Capitu limitou-se a regalar muitos olhos e acabou por dizer: padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu, mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda. Saia balão e babados grandes, mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco, ou a Candelária. Candelária também. Qualquer serve, contanto que eu ouça a missa nova, hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito. Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Mata Cavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela, em tom leve, mas leve de melancolia, mas tornando logo ao sarcasmo. E você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando Pater Nosters. Ah, como eu sinto não ser poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela. A graça de um e a prontidão do outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até o meu golpe final, que foi este. Pois sim, Capitu, você ouvirá a minha nova missa. Você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu: Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa? Que é? Diga-se promete. Não sabendo o que é, não prometo. Ao falar verdade são duas coisas, continuei eu por haver-me acudido outra ideia. Duas? Diga quais são. A primeira é que só há de confessar comigo para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que... A primeira está prometida, disse ela, vendo-me hesitar, e acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou e antes não me chegasse a sair da boca. Não ouvira o que ouvi e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, sim, é que promete-me que seja eu o padre que case você. Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã, leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa, prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Abane a cabeça, leitor. É o capítulo 45. Abane a cabeça, leitor, faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro, se o tédio já não o obrigou a isso antes. Tudo é possível. Mas se o não fez antes e só agora, fio que torne a pegar o livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho.
como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me um fluido, aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com o outro, portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação, tudo isso produzia um tal efeito que não achei palavra nem gesto. Fiquei estúpido. Capitu sorria e eu via o primeiro filho brincando no chão. Capitu, capítulo 46, As Pazes. As pazes fizeram-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória, e diria que as negociações partiram de mim, mas não foi ela quem as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela baixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima, a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado, depois quis levantar-me e ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me uns olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices, que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos e outra vez Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê. Se nem me deixou tempo de puxar o braço e desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito e finalmente os seus calambus. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Eu era amor puro, era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. Capítulo 47, a senhora saiu. Está bom, acabou. Disse eu finalmente, mas expliquei-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu, depois de alguma hesitação. Para que bulir nisso? Diga sempre, foi por causa do seminário? Foi, ouvi dizer que lá dão pancada. Não? Eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala por instantes a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu. Ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando o seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos, ali ficamos, somando as nossas ilusões, os nossos temores. Começamos já a somar as nossas saudades. Capítulo 48, Juramento do Poço. Não, exclamei de repente. Não o quê?
Tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da exclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro. Juro, Capitu, juro por Deus, por nosso Senhor, que só me casarei com você. Basta isso? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos por outro modo. Juremos que não havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença? Era mais que a eleição do cônjuge. Era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Essa fórmula era melhor e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha e nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer, não tomo ordens. Capitu temia nossa separação e acabou aceitando esse alvitre, que era melhor. Não afligíamos minha mãe e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. E eu encerro aqui mais alguns desses capítulos, né? Dessa grande aventura, dessa história clássica e marcada pela literatura. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até já!